É difícil para algumas pessoas entenderem que a nossa tarefa na vida cotidiana, em qualquer profissão, é uma tarefa de corrigir erros já feitos, evitar que novos erros apareçam. Deixou ele pra trás, sendo seu amigo. Deixa ele, gente, infelizmente quem faz trilha é trilheiro, aventureiro, tem essa regra de ir junto e voltar junto, nunca deixar o parceiro pra trás. Ir junto e voltar junto, nunca deixar o parceiro pra trás. Pois é, faz bastante tempo que o professor Paulo Graudelli não fazia uma referência direta a esse nosso canal de baixa audiência. Esta é uma sabedoria simples que nós deveríamos ter incorporado e levado isto de maneira menos descartável. Ela não é descartável, é algo inerente à vida. Só que aí que tá o porém, eu sei que eu errei nisso, eu assumo meu erro. E os corredores passaram pela gente, passaram na frente, e eu vi que o pico deles era muito rápido, o passe deles. Eles iam muito rápido, andando, e eu falei, nossa, é meu ritmo, porque esse é meu estilo de vida desde criança. Quando nós estamos diante de um texto, quando nós estamos diante de um acontecimento, quando alguém nos conta um acontecimento, quando alguém nos conta um texto, quando alguém nos conta alguma coisa, sempre nós temos a possibilidade de investigar mais e ver se há algum elemento estranho na história. Olha, eu tive que subir na caixa d'água para resolver um assunto. Aqui eu posso filmar a minha casa vista de cima. A coisinha, cadê? Ó a coisinha lá, coisinha aqui em cima, ó. Isso não deveria ser uma desgraça, deveria ser o nosso contínuo. Mas muita gente parece que não suporta isso. Não suporta aquilo que é o mais comum entre nós, que é o erro. Meu estilo de vida, eu vim de Manaus, Amazonas, em busca justamente das montanhas, das trilhas, para fazer isso, porque é meu estilo de vida, eu sou aventureira. E então eu falei, Roberto, você está muito devagar, eu posso passar na sua frente? Eu passei. Eu digo isso porque, vejam, nós estamos num momento. Vou contar duas historinhas para vocês. Uma em relação à inteligência artificial, ChatGPT. Ontem a gente estava falando dos vários tipos de doomers, de doomeristas. E tem um doomerista que é o AI Doomer, que é o doomerista, o colapsista da inteligência artificial. O ChatGPT, ele tem uma força política e econômica sustentando ele, que não é brincadeira, gente. Não é uma forcinha. É uma força de grandes milionários e a própria dinâmica do capitalismo. O professor Elliot Jacobson, ele é preocupado com essa coisa da bolha da inteligência artificial. Pelo que eu entendi, o professor Paulo considera isso uma questão menor. Então você simplesmente dizer que o ChatGPT não existe e que você está apavorado e gritando e pulando com o rabo balançando por conta do ChatGPT, isso não adianta nada, porque ele vai estar aí
E as pessoas vão cada vez mais usar. Que eu vi o Nicodelis. Não, você é burro, cara, que loucura. Nicoleles. Como você é burro. Que é preocupado com esse apocalipse da inteligência artificial. Por outro lado, a Marilena Chauí nem sabe pronunciar GPT. Lembra quando a gente começou a falar da Wikipédia, que tinha erro, que tinha problema, que alguns olavetes dominavam a Wikipédia? Lembra? O que nós tivemos que fazer? Tivemos que suportar e corrigir. Agora a mesma coisa o ChatGPT. Cada vez mais aumenta o número, é crescente no cotidiano, as pessoas que abrem a internet e consultam o ChatGPT e acabou. A internet não é mais um conjunto de hiperlinks, ela é o ChatGPT com alguns links, e as pessoas nem consultam mais os links, pegam o ChatGPT. Então veja só, eu abri lá, sobre a Safo, que eu estava fazendo um vídeo para vocês. Eu adorei saber que a Safo deu origem ao termo safada. Olha a cara dela, olha. Ai, que safada. Por conta de eu querer saber onde, que o Platão citava a Safo. Eu sabia que era no Fedro, porque eu li. Mas eu não sabia se tinha mais alguma citação. Mas aí, o ChatGPT diz lá que Platão considera a Safo uma musa, a 10ª musa. Falei, pera lá, não. Essa frase não existe nas obras do Platão. Aí, falei pro ChatGPT, olha, isso está falando, tá errado. Aí ele falou, não, de fato, tá errado. É uma reprodução. Aí eu falei para ele, corrige daqui para frente. Então uma coisa é eu fazer um combate político ao Elon Musk e ao capitalismo. Outra coisa é eu evitar o máximo que eu posso no cotidiano que um aluno meu ou que uma pessoa comum consulte e pegue uma informação errada. São dois planos de atuação. E um não impede o outro. E vamos ter que fazer os dois. Não dá para você falar, não, eu vou combater o capitalismo. Não, você tem que... Veja só, se você vai fazer uma crítica do capitalismo, porque o Elon Musk está enfiando goela abaixo das pessoas, e outras figuras, não é só o Elon Musk, as Big Techs estão enfiando goela abaixo das pessoas uma inteligência artificial que informa errado, esse é um problema que você tem que lidar com ele no cotidiano. O outro problema é a acumulação capitalista que leva esses caras a priorizarem um ganho no âmbito da financiarização que extrapola qualquer necessidade humana. Então até aí eu tô assistindo normal, né? Nem sabia que o negócio ia parar em alguma coisa que tem a ver comigo. Vai para uma necessidade inexistente, que é a necessidade do capital se acumular. Então são dois planos de atuação. Não tem como você simplesmente falar, eu vou atuar só em um. Isso é uma bobagem. Isso é um caso. Agora veja o outro caso. Eu passei uma informação para um amigo meu que tem um canal sobre cidadania, ecologia, defesa da terra indígena, que é o do Rodolfo Salvo. Passei uma informação lá. Comenta aí no seu canal. Previously on Lost. What did you do? What did you do? What did you do? Então, aí a essa altura, o professor Paulo ele fala assim, olha, eu vou mandar para ele uma coisa aqui, uma coisa boa, um assunto interessante, né? E ele me mandou o link disso aqui, olha. A inteligência artificial de Musk. Empresa é processada por causar poluição. Empresa de Elon Musk é acusada de instalar turbinas que prejudicam a saúde de moradores
locais. Você já deve ter ouvido falar que a inteligência artificial pode prejudicar o meio ambiente. Mas a xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, pode ter levado isso ao pé da letra. A companhia está sendo processada por seus vizinhos, no sentido literal, após instalar uma turbina a gás em sua sede. A NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, lá dos Estados Unidos, alega que a poluição do ar proveniente das instalações da empresa está prejudicando a saúde dos moradores da região. A sede está localizada no sul de Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos, uma área predominantemente habitada por pessoas negras. Será isso o racismo ambiental? Não podemos nos dar ao luxo de normalizar esse tipo de injustiça ambiental, em que empresas bilionárias instalam operações poluentes em bairros negros, sem licença, e acham que vão sair impunes. Pois é. São as Big Techs, né? E no Brasil o que está acontecendo? O Haddad está fazendo grandes tratativas com elas para instalar a instalação de data centers pelo Brasil. Fazer o quê? Você acha que Bolsonaro... Flávio Bolsonaro não dá, né? Entre o entreguismo do Haddad e a bandidagem do Flávio Bolsonaro, é claro que a gente está com o Haddad. As instalações foram construídas no local de uma antiga fábrica. A sede abriga um supercomputador que Musk afirma ser o maior do mundo. Os data centers de IA estão no centro de uma disputa global pelo controle da tecnologia e também representam um sério risco ambiental, cada vez mais destacado por agências do setor. Eu vou comentar no meu, porque o assunto é dele, eu não quero roubar o tema dele. Mas na hora de dizer que o indígena não pode matar a onça na aldeia... Que não pode comer macaco, aí não tem essa cerimônia. Então eu falei para ele, comenta aí, que era o quê? Que o Elon Musk construiu, né, um data center monstruoso, né, e isso demanda água. E para poder fazer o fornecimento de água, ele tem uma turbina. E essa turbina monstruosa, lá nos Estados Unidos, está poluindo toda a região. Aí começaram a invocar com a turbina, ele pegou, diminuiu a turbina e construiu um outro data center um pouco mais adiante. Para dizer, esse aqui... Agora, assim ele vai, ele não tem... E aí esse outro data center está poluindo. Então polui a cidade. É até interessante, né? Porque é um daqueles casos de poluição racista, né? Porque a cidade é habitada por uma população negra ali no Tennessee, se não me engano. Então, o professor Paulo falou em poluição racista, mas isso é o racismo ambiental? Aí eu passei essa informação no jornal para esse meu colega, para o Rodolfo Salmo. Ao invés dele pegar e analisar, sabe o que ele fez? Fez o seguinte, ele leu. Não analisou nada. Foi uma coisa meio curta, né? Eu nem li tudo, né? Eu li o comecinho. Aí eu falei, as Big Techs estão ferrando com tudo. Se fazem essa desgraça nos Estados Unidos, imagine aqui. E aí ele tirou a seguinte conclusão. A conclusão essa tirada não sabe de onde. Ele não diz de onde, nem explica. Aí ele diz assim, entre Flávio Bolsonaro e Lula, vou ficar com Lula, mas sei que Haddad está entregando o país para a construção de data centers. Cunegarém. Cunegarém é uma expressão em Kayapó que significa, é isso mesmo que você falou. Aí os índios são muito engraçados, né? Porque Cunegarém, para eles, parece que tá falando cu de galinha. Aí virou uma gíria. Quando alguém fala uma coisa e o outro quer dizer tá certo, ele fala cu de galinha, como quem fala Cunegarém. Tá certo o que você falou. Se isto é verdade, se ele está falando, ele deve ter informação de que é, né?
Ora, se isso é verdade... Previously on Lost. What did you do? What did you do? What did you do? Ó, vamos ver a notícia. Ó, Haddad afaga Big Techs dos Estados Unidos, Intercept Brasil, para atrair investimentos em data centers. Veja, entenda o plano de 2 trilhões de Haddad para atrair data centers do Brasil. Plano de 2 trilhões de Haddad para atrair data centers. Governo federal, o próprio governo. Haddad apresenta plano de crescimento sustentável e anuncia política para data centers. Agora CNN Brasil. Haddad apresenta proposta para a atração de data centers dos Estados Unidos. Agência Brasil. Haddad anuncia que pretende acelerar desoneração de data centers. What did you do? Não cabe a ele dar combate só a este projeto. Cabe a ele, dado que os data centers ainda não foram construídos, cabe a ele corrigir cada data center. Cabe a ele ter, né, suficiente capacidade na universidade de dizer, ó, quando abrir o data center em tal lugar, nós vamos começar a escrever sobre as condições sobre as quais ele está sendo construído. Se ele está sendo construído segundo o modelo que está lá, poluente, ou se ele está sendo construído segundo um modelo que prejudica menos. Ou seja... Em relação à nossa live colapsista de fim de mundo, Eduardo Neves comentou: se não tem mapa, que na real o professor disse para o Rodolfo participar em construir, não tem solução, não tem nada. Por que raio o Rodolfo tá, Jesus amado? Na frente dele, e eu comecei a pegar o pique com os corredores. Isso ele ficou pra trás nesse seu pique. Por quê? E ele ficou para trás. Pelo fato de ser meu estilo de vida, eu comecei a acompanhar os corredores. Eu adorei a fala dessa menina que deixou o companheiro de trilha para trás. Eu vou usar para tudo. Eu vou responder pro professor Paulo: eu não fico dizendo qual é a melhor forma de instalar os data centers, falo que é tudo ruim, porque esse é meu estilo de vida. Falar que tá tudo errado e bola pra frente, seguir arrancando mato. Chegou no acampamento sem ele. Quando você percebeu que ele não tinha chego no acampamento, qual foi a sua atitude? O Fábio falou bem assim: nossa, ele tá perdido, eu tenho certeza absoluta que ele tá perdido. No meu pensamento, eu ia retornar para a fazenda para pedir suporte dos pessoal, porque lá não tem sinal. Se para ter sinal, a gente ia ter que chegar perto do Pico Paraná, mais alto, e tem que andar muito. O que eu pensei? Em vez de eu andar voltando pro Paraná, Pico Paraná, eu vou andar para a fazenda. Na fazenda eu peço suporte dos pessoal, falo, olha o que aconteceu, chamo o bombeiro. Mas não, o Fábio falou bem assim: bora voltar lá atrás e procurar ele. Foi quando eu fui com o Fábio. A família tá falando uma história, que eu tô falando uma versão, uma outra versão, só que só eu sei o que realmente aconteceu lá em cima. Eu falo a mesma coisa para várias coisas, né? Construção de hidrelétricas na Amazônia, exploração mineral em terras indígenas, exploração madeireira na floresta tropical. Tem coisa que eu falo, não dá para fazer, não tem negócio de ficar consertando, ver como é que podia ser melhor. É ideia ruim. Ou seja, eu vou evitar o erro, porque ele ainda não está feito. Vou tentar corrigir o erro antes que ele seja feito. E isso independe da minha luta contra a maneira como o capitalismo se desenvolve. Eu entendo o que o professor Paulo está dizendo. Na hora que eu falo data centers não, Big Tech não, eu saio fora da discussão, porque a discussão está acontecendo, vai acontecer de toda forma. E o Haddad e o Lula, de certa forma, eles têm que participar dessa discussão, se eles quiserem ser viáveis nas eleições do ano que vem. E eu quero que eles sejam. Agora, se eu prefiro chegar para as pessoas e dizer assim, ó, Haddad tá entregando o país para data center, mas vamos votar nele porque o Flávio é pior. Não só data centers, eu falo a mesma coisa para destruição do agro, enfim, vários aspectos. Ou seja, ele deixa a coisa acontecer, ele vai deixar a coisa acontecer, ele vai ficar falando essa bobagem. Essa bobagem não resolve nada. É a mesma coisa que você escutar o ChatGPT e largar para lá. Não, você tem que fazer a correção. Eu não sei, professor, eu não sei. Eu era contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Eu não era da turma que tentava fazer a correção, fazer com que fosse melhor, fazer com que fosse menos destrutivo.
Eu sabia que ia ser uma desgraça e foi, tá? Não acho que a correção, no caso aqui de Belo Monte, teve qualquer efeito amenizador do impacto destrutivo que foi. Mas aí que entra o negócio de ter várias pessoas com várias personalidades. A minha personalidade não é aquela que vai ver, como que a gente pode botar um data center aqui, e ele pode ser menos destrutivo, ele pode ser mais ecológico, mais viável. Eu prefiro agroecologia do que data centers. Você tem que ter força na universidade para dizer como é que está sendo feito esse data center. Tenho força nenhuma na universidade, professor. Zero. A minha força é não estar sendo demitido. A universidade está completamente dominada pelo agro. A coisa não está fácil aqui não. Força na universidade. Minha força na universidade é ter um salário para poder continuar aqui fazendo alguma coisa, gravando um vídeo, falando alguma coisa, dar uma aula. Agora, qual é o ministério que está fazendo? Com que companhia? Não vamos deixar acontecer o que a gente sabe que é o errado. Pois é, essa coisa do data center, do Ministério das Minas e Energia, eu suponho, Ministério da Economia, não é bem a minha, né? Mas eu falei no ano passado, né, que eu pretendo colaborar com o governo, né, na questão indígena, na questão das terras indígenas. E aí eu vou ter que ceder, em pontos, eu vou ter que me calar sobre certas coisas, defender uma situação ou outra, né? Mas para isso eu tenho que esperar a coisa se desenvolver mais. Eu entendo que quando a gente entra na nossa área específica de ação, a gente tem que fazer concessões, a gente tem que entender a política. Mas não é o caso da questão dos data centers, do meu ponto de vista. Se fosse o professor Célio Berman, falecido agora no dia 1º, né? Ele era da universidade, era da USP, ele entrou no governo Lula, ele era assessor da Dilma, ele discutiu a questão energética, ele se posicionou, ele saiu do governo e continuou falando na universidade sobre o posicionamento dele em relação à questão energética. Eu sou um ecólogo que estuda ecologia de palmeiras, eu estudo a dinâmica da floresta amazônica, o papel das palmeiras na floresta, né? Agora você me pergunta, data centers no Brasil? Eu fico assustadíssimo, porque eu estou aqui do lado do lago da hidrelétrica de Belo Monte, vendo o impacto desse modelo de desenvolvimento sobre a Amazônia. É assim que faz, gente. Uma coisa é a correção no cotidiano daquilo que você pode corrigir. Outra coisa são as grandes correções da política estrutural que levam você a patamares outros. Tá, vamos falar sobre a coisa do cotidiano que a gente pode corrigir, né? Eu sou muito crítico da forma como as prefeituras no Brasil inteiro fazem a gestão das áreas verdes, né? Com muita roçadeira, com uma política em relação às árvores que não leva em conta as populações naturais de árvores no meio urbano. E é por isso que eu tenho esse meu trabalho aqui, que eu fico arrancando mato, parece assim uma coisa talvez meio besta, mas eu estou fazendo um projeto para mostrar como que se faz, como que se cuida de um parque. Então eu peguei essa rua e eu, com as minhas próprias mãos, com os meus próprios recursos, vou transformar isso num parque e quero mostrar para a Norte Energia, para a administradora de Belo Monte, olha, é assim que a gente cuida de uma área verde urbana, tá? E eu vou mostrar na prática, né? E as pessoas vão ver como vai ficar bonito. Então essa é a minha contribuição pontual para um problema real, cotidiano. Agora, na questão dos data centers, aí eu não sei nem para que lado vai. Como diz o esquilinho nervoso, não sei nem por onde a galinha mija. Não sei por onde a galinha mija, mas sei que é um dos elementos
do colapso ambiental, né? Que vai pegar mais energia, que vai pegar mais água, vai exigir mais ainda da natureza. Confunde esses dois planos, você não faz mais nada. Você começa a fazer que nem aquele professor que pega a prova do aluno e fala: ah, tadinho, né? É um menino pobre, vou dar uma nota aqui pra ele porque são as condições sociais que o levaram a escrever essa prova. Não, eu tenho... E professor, eu faço muito disso também, viu? Eu já fui um professor rígido que dava muita nota baixa e que reprovava bastante, mas hoje em dia eu não creio mais tanto na reprovação. Eu passo cada coisa. E corrigir o menino? Sim, tem que corrigir, mas quando você tem 3 turmas de 40 alunos em cada turma, uma pilha de prova gigantesca, você mal consegue dar certo e errado, quanto mais corrigir um por um. E as coisas vêm muito brabas, não são errinhos pontuais, não. As pessoas estão com dificuldades seríssimas de leitura e escrita. Então tem horas que a gente não dá conta também de corrigir e termina aprovando quem você idealmente não aprovaria. A luta pelas condições melhores de vida para ele vir fazer uma prova melhor é outra, e eu tenho que fazê-la também num nível político. São duas coisas diferentes, gente. Não é possível, o Rodolfo não entendeu o negócio. Por que será que ele não entendeu o negócio? Porque ele é burro, né? Isso aqui é uma coisa que eu já falava aqui há muito tempo. Agora tá ficando claro, geral, né? Mas olha só, eu não vou ficar mais me metendo aqui nesse canal, não. Cansei. Bom, tudo bem, né? Ele pode até dizer pra mim, até eu sei o que ele vai dizer. Né? Não adianta nada. Porque eu também lutei contra Belo Monte, e Belo Monte tá aí, ó, construído e acabou. Bom, aí... Não é que foi exatamente isso que eu disse? Eu vou te falar, por isso que eu tenho esse método. Quando eu vejo assim um vídeo que é importante pra mim, né, e que eu preciso falar, eu vou vendo e comentando ao mesmo tempo, né? Porque você tá vendo, se eu tivesse visto tudo antes para depois comentar, eu não teria falado de Belo Monte, porque eu já saberia que o professor Paulo ia pegar nisso, né? Eu não sabia, né? Por isso que é bom a análise espontânea. Não tem jeito mesmo, né? Aí o cara não tem o que fazer na vida. Pode ser, né? Aqui que eu fico fazendo? Eu fico plantando florzinha na beira do lago. Olha essa aqui, ó. Pô, não vai quebrar tudo, ó. Mijou na flor, porra. Esse cachorro também, viu? Ó. Ai. Né? Mas pra nós normais, a gente atua nos dois planos. Tá me olhando por quê? Eu sou normal! E nos dois planos, as coisas são de correção, de revisão de rota. Isso deveria ser a coisa mais comum do mundo. Vou contar uma terceira historinha. Vou voltar à história da Malu Gaspar. Todo mundo acha que democracia, gente, é o governo não interferir na imprensa. A imprensa é livre. Livre do quê? Livre do governo. Ótimo, perfeito. Mas ela não é livre das grandes corporações. Ela não é livre das grandes corporações que muitas vezes realizam confabulações que parecem teorias da conspiração e acabam sendo. Então você está aqui, se acorda de manhã, teu nome está no jornal. Você é um simples cidadão, você não tem como reclamar. Você liga para o jornal não dá bola para você. Aconteceu isso comigo. O jornal não dá bola. Você está sendo massacrado e o jornal não dá bola. E foi ele que lançou a notícia. Então uma democracia é quando o cidadão comum pode também ele reclamar da imprensa. E foi isso que foi feito contra a Malu. Todo mundo reclamou, não foi para proteger o Alexandre de Moraes, foi porque ela jogou merda no ventilador e não mostrou. E não provou nada. As pessoas ficaram revoltadas com o maior direito. Porque está atingindo um pilar da República. Então a intenção dela não era melhorar as coisas, era atingir o pilar da República. As pessoas traz a prova. Porque você não está atacando só Alexandre de Moraes, você está atacando o Galípolo também. Aí ela recuou. Ou seja,
a população corrigir o erro dela. Essa é a nossa tarefa, é todos os dias levantar e evitar que se erre e corrigir o que já está errado. E levar isto como sendo uma tarefa cotidiana. E não a fazer uma aspiração no seguinte sentido: o homem não pode errar. Ou então, errar é humano. Nem uma coisa nem outra. Errar é humano, então vamos corrigir. Já que só tem nós mesmo para corrigir. Não sei se talvez eu leve essas coisas mais na boa, por ser professor, e a atividade do professor é fazer correção. Não é só ensinar. É isso. Tá aí 3 historinhas para vocês pensarem. Daqui a pouco a gente volta. Gente, nós continuamos pedindo para você tentar colaborar com o Filomeno. Agora, no próximo semestre, conseguir fazer mais 6 meses de Filomeno. Qualquer doação ajuda. Vem com a gente. Ei, faz o Pix. Faz o Pix. What did you do? What did you do? What did you do? E a gente foi em busca dele, mas não achou ele. E o bombeiro falou: pra vocês não ser a próxima vítima, voltem pra fazenda. What did you do, Liam? What did you do? 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 What did you do, you son of a bitch? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? Para saber mais e participar Ou então para continuar sem saber nada, segundo a esquerda reflexiva. E a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.